Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de Atos. Versículos 1 a 7 do capítulo 14. Icônio era uma cidade com uma mistura de gente, um misto de colonizadores nativos frígios, gregos, judeus e romanos, localizada a 128 quilômetros a sudeste de Antioquia da Pisídia. Em Icônio, Paulo e Barnabé novamente enfrentaram oposição. Apesar da forte oposição, eles estavam aptos, pelo poder do Espírito, a falar ousadamente e realizar sinais e prodígios, os quais sempre, de novo, confirmavam a veracidade do Evangelho. Os comentaristas divergem se a palavra apóstolos, no versículo 4, se refere a Paulo e Barnabé como apóstolos no mesmo sentido técnico que os 12 originais, ou se tinha o sentido geral de aqueles que são enviados, já que Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo e enviados pela igreja de Antioquia. Versículos 8 a 18. Listra era habitada predominantemente por gentios e não tinha sinagoga. De alguma forma, o Espírito Santo deu a Paulo a capacidade de ver que o paralítico tinha fé para ser curado. Quando as pessoas viram que o homem aleijado estava curado, começaram a falar em língua licaônica, que era a língua nativa deles. Por isso, Paulo e Barnabé provavelmente não perceberam o que estava acontecendo. Eles só perceberam a gravidade da situação quando o sacerdote local queria oferecer um sacrifício a eles. A aclamação da multidão estava baseada em um mito local de que os deuses Júpiter e Mercúrio haviam visitado a região certa vez em forma humana. Ao rasgarem as suas vestes, os apóstolos demonstraram não apenas sua recusa em ser adorados como deuses, mas sua total aversão a essa ideia. Os moradores de Listra eram politeístas, por isso foi necessário começar com a mensagem básica de que Deus é o criador de tudo que existe. Paulo e Barnabé citaram Êxodo 20, versículo 11, e Salmo 146, versículo 6, a respeito de Deus criando o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, colocando a ordem natural dentro da esfera do poder criativo de Deus. Paulo diz a esses gentios que não tinham conhecimento das escrituras judaicas que suas colheitas regulares, a fartura que consumiam todos os dias e a alegria que experimentavam nas atividades corriqueiras da vida eram um testemunho da existência, da sabedoria e da bondade de Deus. Eles não deveriam pensar que estas coisas aconteciam por acaso ou que eram obra de algumas divindades locais, e sim que elas provinham do único Deus verdadeiro, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Versículos 19 e 20. Tendo recusado a adoração do povo, os apóstolos logo provaram a ira desse mesmo povo. Agitadores viajaram de Antioquia da Pisídia, cerca de 160 quilômetros de distância, e de Icônio para incentivar a reviravolta em Listra. Os judeus incrédulos levaram tão a sério a ameaça do crescimento cristão que seguiram Paulo de cidade em cidade, procurando frustrar sua obra missionária. Neste caso, eles apedrejaram a Paulo ao ponto de acreditarem que ele tinha morrido. Versículos 21 a 28. Depois de evangelizar Derbe, Paulo e Barnabé começaram sua viagem de volta para sua igreja de origem, em Antioquia da Síria, parando um pouco em cada uma das cidades que tinham visitado ao longo do caminho, como Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Seu propósito era fortalecer o ânimo dos discípulos que fizeram e assegurar que eles tinham entendido que muitas tribulações vêm aos que buscam o reino de Deus. Todas as igrejas que Paulo e Barnabé estabeleceram nessa primeira viagem missionária ficavam na província romana da Galácia. Provavelmente foram essas as igrejas a quem Paulo endereçou sua carta aos Gálatas. Os presbíteros nessas primeiras igrejas paulinas foram designados por Paulo e Barnabé, aparentemente para estabelecer as primeiras fases da liderança da igreja. Essa liderança exerceu a supervisão oficial e a responsabilidade dentro da igreja. Agora nós vamos estudar o capítulo 15, versículos 1 a 5 do capítulo 15. Assim que regressaram a Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé relataram o que Deus tinha feito na Ásia durante a primeira viagem missionária, em especial a evangelização dos gentios. Alguns que tinham ido da Judéia até Antioquia
procuraram modificar a abordagem paulina aos não-judeus. Ao insistirem que os gentios fossem circuncidados, eles fizeram da observância dos rituais judaicos um requisito para a salvação. Não havendo entre eles acordo, Paulo e Barnabé foram enviados à igreja em Jerusalém, um sinal de que a igreja de Jerusalém, com seus apóstolos e presbíteros, era ainda o centro do movimento cristão. Se Paulo fracassasse em convencer os apóstolos do Senhor, a igreja não o apoiaria. No caminho para Jerusalém, Paulo e Barnabé sabiamente partilharam com os cristãos na Fenícia e em Samaria detalhes da conversão. Embora os fariseus tivessem feito oposição implacável a Jesus, alguns se converteram. Porém, um grupo deles não conseguiu compreender a liberdade que Cristo havia obtido para os cristãos. Versículos 6 a 11. Pedro lembrou aos demais irmãos que Deus o escolheu para proclamar o evangelho aos gentios, que os gentios creram na mensagem que ele pregou e que receberam o Espírito Santo. Disse ainda que Israel foi incapaz de cumprir a lei perfeitamente e que a salvação não poderia ser obtida por intermédio da lei. Existe apenas um único meio de salvação para judeus e gentios, a graça de Deus em Jesus Cristo. Versículos 12 a 21. Quando alguns apóstolos começaram a partir de Jerusalém para um testemunho mais amplo, a liderança da igreja em Jerusalém foi assumida por outros, como Tiago, irmão de Jesus. Como líder da igreja de Jerusalém, Tiago avaliou as alegações de ambos os lados. Ele começou seu discurso recordando o relato de Pedro sobre o plano de Deus de constituir entre os gentios um povo do Senhor. Tiago citou a passagem de Amós 9, versículos 11 e 12, e citou Isaías 45, versículo 21, para mostrar que há muito tempo Deus preanunciou que os gentios seriam chamados pelo seu nome. No julgamento de Tiago, os líderes judeus não deviam perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Ainda assim, foram feitas recomendações para elevar os padrões morais dos gentios, proibindo-os de se envolver numa série de práticas que estavam associadas a ritos em templos pagãos, como o sacrifício de animais, a prostituição e a idolatria. Versículos 22 a 29. Judas e Silas, da igreja em Jerusalém, acompanharam Paulo e Barnabé em seu retorno a Antioquia, para atestar pessoalmente e por meio da carta em mãos os resultados da reunião que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. No mundo antigo, a carta substituía a presença do seu autor. Em geral, ela era transportada por uma pessoa de confiança que confirmaria e ampliaria o seu conteúdo, o que Judas e Silas fariam como emissários dos líderes da igreja de Jerusalém. Tiago menciona na carta o Espírito Santo e a iniciativa humana como fatores na decisão do concílio. Versículos 30 a 35. A carta foi um encorajamento para a igreja de Antioquia, porque endossava a estratégia de Paulo e Barnabé na evangelização dos gentios e não colocava cargas desnecessárias sobre os novos convertidos. Judas e Silas, que eram profetas, além de serem figuras proeminentes da igreja de Jerusalém, exortaram e confirmaram os crentes em Antioquia com muitas palavras que a Escritura em parte alguma registra. Somos lembrados, mais uma vez, que muitos discursos importantes e eventos vitais não foram relatados pelos autores bíblicos. Sob a orientação do Espírito Santo, cada autor teve que escolher quais eventos e ditos incluiria ou excluiria. Em muitos casos, isso deixa os leitores desejando mais informações ou mesmo lidando com perguntas não respondidas. No entanto, há informação suficiente para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Judas voltou para Jerusalém, mas Silas decidiu ficar em Antioquia. Versículos 36 a 41. Esta passagem marca o início da segunda viagem missionária de Paulo. Por um sentido de responsabilidade, Paulo quis visitar os convertidos em todas as cidades por eles evangelizadas, para ver como progrediam na fé. O fato de Paulo e Barnabé se separarem por causa de João Marcos revela que mesmo dentro da comunhão apostólica, a unidade perfeita nem sempre foi obtida. Por vezes, os obreiros de Deus têm de concordar em seguir caminhos separados, mas há sempre uma esperança de reencontro. Paulo escolheu Silas, um dos homens que tinha levado a carta de Jerusalém para Antioquia. Barnabé não é mencionado no livro de Atos após esse incidente.
Na soberania de Deus, esta desavença acabou por duplicar a obra, pois Barnabé saiu para fortalecer as igrejas de Chipre e Paulo partiu para as igrejas da Síria, Cilícia e, por fim, da Galácia. Além disso, ambos os ajudantes, Marcos e Silas, passaram a ter ministérios significativos. Agora nós vamos estudar o capítulo 16, versículos 1 a 5 do capítulo 16. Paulo e Silas continuaram a repassar a primeira viagem missionária, entrando novamente na Galácia. Em Listra, Paulo convidou um jovem discípulo chamado Timóteo para acompanhá-lo, que era filho de uma judia, mas de pai grego. E pela lei judaica, o filho de um pai gentio e de uma mãe judia era considerado judeu. Paulo circuncidou Timóteo, não por estar cedendo à pressão de crentes de origem farisaica, mas sim para mostrar respeito pela lei e identidade dos judeus em vista do fato de Timóteo ser meio judeu. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não apenas a lei mosaica, mas também a etnia judaica. Ainda, Paulo sempre iniciava nas sinagogas o seu ensino, e ter consigo um judeu incircunciso teria dificultado ainda mais qualquer testemunho aos judeus. A atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou, entre outras coisas, na escrita das 2 cartas do Novo Testamento para a instrução de Timóteo. Além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitiam a decisão dos apóstolos e presbíteros no Concílio de Jerusalém, pois uma das razões pelas quais as igrejas nessa região de predominância gentílica foram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número foi a decisão do concílio de minimizar a carga imposta sobre os crentes gentios. Versículos 6 a 10. Paulo e seus companheiros passaram pela região da Galácia, provavelmente visitando Icônio e Antioquia da Pisídia, e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles também foram impedidos pelo Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo, de ir para Bitínia, ao norte. Assim, eles passaram pela Mísia e chegaram à cidade costeira de Troade, na Ásia. Lucas não indica a razão pela qual o Espírito restringiu os planos de Paulo, nem descreve o método usado pelo Espírito para dar a conhecer essas restrições. Nessa passagem, nós percebemos que Lucas estava acompanhando Paulo nessa viagem missionária. Deus concedeu uma visão a Paulo para comunicar sua vontade para a direção que seu ministério devia tomar. Paulo viu um varão da Macedônia que lhe suplicava que cruzasse o mar Egeu e passasse à Europa, a fim de ajudá-los. Portanto, parece que Paulo foi restringido de pregar em outros lugares, porque Deus planejou que ele pregasse o evangelho na Macedônia. Versículos 11 a 15. Filipos era uma cidade importante da Macedônia, mas não a capital, que era Tessalônica. Era uma colônia romana onde muitos militares veteranos viviam depois de completar seu tempo de serviço. Consequentemente, a lei romana estava em vigor em Filipos. O lugar de oração se refere ao lugar onde os judeus da cidade se reuniam. Filipos aparentemente não possuía sinagoga, uma vez que apenas mulheres estavam nesse lugar de oração, pois nenhum homem é mencionado. O estabelecimento de uma sinagoga requeria a participação de pelo menos 10 homens judeus. Paulo e seus companheiros se reuniram com esse grupo de mulheres no sábado, seguindo o padrão de evangelização que praticaram em sua primeira viagem missionária. Lídia era de Tiatira, uma cidade da província da Ásia, no distrito de Lídia, onde talvez tenha recebido seu nome. Como vendedora de púrpura, ela teria certa prosperidade. Ela esteve atenta à mensagem de Paulo e o Senhor lhe concedeu a graça de abrir o coração dela para a mensagem. O batismo imediato marca a identificação com Cristo. A casa de Lídia incluía os servos também. Sua residência se tornou, por fim, o lugar das reuniões dos cristãos. Versículos 16 a 18. O fato de a jovem escrava ter um espírito de adivinhação sugere um espírito demoníaco que fornecia informações à jovem para que ela pudesse contar às pessoas segredos sobre suas vidas. Os antigos tinham muito interesse em oráculos e profecias, por isso a moça dava lucro aos seus senhores. Embora a moça clamasse a verdade a respeito de Paulo e seus companheiros, Paulo ficou indignado. Lucas não menciona o motivo,
mas presume-se que Paulo estivesse irritado com a maneira frenética e perturbadora na qual ela se portava, pois seu comportamento repelia as pessoas em vez de atraí-las. Ou, provavelmente, porque Paulo não desejava que isto desse a entender que ela era sua parceira no evangelho. Versículos 19 a 26. Paulo e Silas foram presos por cortarem a fonte de renda dos donos da jovem adivinhadora, e não por uma violação religiosa. Paulo e Silas foram acusados de causar desordem civil e expor costumes que não eram lícitos entre os romanos. A prática de uma religião diferente não era ilegal no Império Romano, mas qualquer atividade, religiosa ou não, com o risco de causar agitação civil, era mal vista. Os magistrados agiram precipitadamente e influenciados pela multidão. Paulo e Silas tiveram as vestes rasgadas, foram açoitados e lançados na prisão, antes de se investigarem as acusações contra eles. Em vez de se deprimirem ou tramarem uma fuga, Paulo e Silas mostraram confiança naquilo que Deus tinha reservado para eles. Esse foi um poderoso testemunho para os outros presos. Lucas não afirma isso, mas evidentemente o grande terremoto foi uma ação de Deus em resposta às orações e louvores de Paulo e Silas. Versículos 27 a 34. Se algum preso escapasse, seus guardas ou carcereiros romanos seriam condenados. Crendo que seus presos já tinham fugido, o carcereiro de Filipos preferiu uma morte rápida a ser preso ou executado. O carcereiro, todo trêmulo, se prostrou porque compreendeu que o terremoto era sobrenatural. Isso o levou a fazer a pergunta mais importante no livro de Atos: que é necessário que eu faça para me salvar? Ele foi poupado da morte no tremor, foi poupado do suicídio ao descobrir que os presos não tinham fugido e agora desejava ser poupado do juízo futuro de Deus. Paulo e Silas tinham uma resposta direta para sua pergunta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Sendo esse tua casa, todas as pessoas de sua família, servos e hóspedes que compreenderam o evangelho e creram. O carcereiro parece ter chamado toda a sua família para ouvir a mensagem de Paulo. O batismo do carcereiro e de todos os seus seguiu quase imediatamente a sua profissão de fé no Senhor. A alegria do carcereiro era evidente, pois o que parecia um desastre fatal tornou-se o início jubiloso de sua nova vida em Cristo. Ele e sua família tornaram-se membros da crescente igreja em Filipos. Versículos 35 a 40. É possível que os magistrados tenham ordenado a soltura de Paulo e Silas por compreenderem que tinham exagerado ao prendê-los logo de início. Também é bem possível que os magistrados tenham sentido o terremoto e sido informados acerca dos eventos na prisão, e isso os levou a temer o juízo de Deus. Paulo conhecia as leis que regulavam a punição de cidadãos romanos, tendo sido açoitado ilegalmente e sem ser condenado. Ele se recusou a ser solto como se nada tivesse acontecido. Os cidadãos romanos eram isentos de determinados tipos de punição e tinham direito a um julgamento adequado antes de serem punidos. Surge a questão do modo como Paulo teria provado sua cidadania. É provável que houvesse um registro em Tarso, que é a cidade de Paulo, que anotasse sua cidadania, mas geralmente os cidadãos também portavam uma pequena tabuazinha de madeira, algo como um passaporte moderno, que usavam para provar sua cidadania. Talvez Paulo portasse esse tipo de documento. Aplicar punição física a um cidadão romano era um grave crime. Além do mais, Paulo e Silas não haviam sido julgados. Em consequência, os magistrados corriam o risco de perderem o cargo e os privilégios de Filipos como colônia romana podiam ser revogados. Embora não fossem obrigados a fazê-lo, Paulo e Silas resolveram aceitar o pedido de desculpas como reparação pelos danos que tinham sofrido. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 14 a 16 do livro de Atos.